Olá, amigos da Pérola FM, novas canções. Delvécio Nogueira por aqui, com o programa Palavra e Vida. E a palavra de hoje, desta quinta-feira, dia 14 de agosto, é do Evangelho de São Mateus, no capítulo 18, versículos de 21 a 19:1. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga-me o que deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galiléia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Há muita injustiça nesse mundo, muita maldade. Você com certeza já foi vítima de humilhação, de sofrimentos gerados pelo egoísmo de alguém, pela difamação de uma pessoa amiga, pela traição no casamento, quem sabe? Há pessoas que convivem com grandes chagas abertas em sua memória ou mesmo no seu inconsciente. Profissionais que foram perseguidos por colegas que chegaram a perder seus postos de trabalho. Pais que tiveram um filho assassinado. Pessoas que foram violentadas, abusadas quando mais jovens. Um mar de sofrimento causado por pessoas próximas e distantes. E diante do mal que nos fazem, a primeira reação que temos é a indignação. A pessoa não se conforma, reage percebendo o mal que lhe estão fazendo. Não aceita, sente-se prejudicada, traída, humilhada. É uma atitude aceitável a indignação? Uma reação até justa? Não se acomodar diante da agressão? Não permitir a continuação da ofensa? Não permanecer na passividade diante do mal? Agora, essa indignação pode virar ódio, desejo de vingança, desespero. Tem até quem pense no suicídio como punição contra si mesmo ou contra o agressor, ou como forma de
parar essa dor na alma. Mas vamos com calma. Você não pode permitir que o mal que lhe fizeram crie raízes em você, se reproduza no seu ódio, em projetos de vingança e de revanche. O mal se perpetua no mal. É uma onda de violência que puxa a outra e não para mais. Você já ouviu falar daquelas cidades do interior em que uma família matava a outra? Mataram o meu filho, vou matar também o filho dele. Mataram meu primo, vou me vingar. E a vida daquelas pessoas vira um inferno, uma insegurança total, a cólera fervendo no coração daquela gente antes tão pacata. Só uma coisa estancou aquela tragédia que parecia sem fim: o perdão. Só há um remédio para se reconstruir a vida: o perdão. O ódio e a vingança não resolvem, não curam a mágoa, nem o sofrimento causado pela difamação, pela traição e pela injustiça. Só o perdão pode trazer paz ao seu coração. Claro que perdão não quer dizer que eu abro mão do direito de reparação, que não recorro à justiça. Você se lembra do Papa João Paulo II, que levou um tiro de um jovem turco, muçulmano, que foi assassiná-lo na Praça de São Pedro, no Vaticano? Então, o Santo Papa ficou entre a vida e a morte e passou o resto da vida sentindo as consequências daquela agressão. Mas aquele homem santo foi várias vezes visitar o seu agressor na penitenciária para oferecer-lhe o perdão e acompanhá-lo no seu caminho de conversão. Não deixou que o ódio tomasse conta do seu coração. A cadeia é a oportunidade do agressor se redimir, se reencontrar, se reabilitar. Se o tratamento que o agressor receber dentro ou fora da cadeia for de violência e crueldade, não resultará redimido, só embrutecido. Veja um ensinamento do Eclesiástico: o rancor e a raiva são detestáveis. Até o pecador procura dominá-las. Se não tem compaixão do seu semelhante, como poderá pedir perdão dos seus pecados? E olha como Deus nos trata, segundo o Salmo 102. O Senhor não nos trata como exigem as nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. E na palavra de hoje, Jesus conta uma parábola para responder à pergunta que lhe fizeram: quantas vezes devemos perdoar? A resposta foi: sempre. 70 vezes 7 vezes. 7 é um número perfeito. 7 vezes 7 dá 49. O ano 50, segundo a antiga lei de Israel, era o ano do jubileu, o ano do perdão das dívidas e da remissão dos escravos. Jesus multiplicou tudo isso por 10, 70 vezes 7. Na história de Jesus, nós somos o devedor que devia ao patrão uma soma impagável e, não tendo com que pagar, ele foi perdoado. O patrão teve compaixão dele. Agora, logo ele encontrou um colega que lhe estava devendo uma pequena soma. Como o pequeno devedor não tinha com que pagar, ele o jogou na cadeia. O patrão soube do ocorrido, cancelou a anistia do seu débito e lhe cobrou até o derradeiro centavo. Precisamos aprender
a perdoar com Deus. Claro que perdoar não é fácil, mas um cristão tem o exemplo e os ensinamentos de Cristo. Ele sofreu uma morte muito cruel, mas morreu perdoando. Aliás, por sua morte e paixão oferecidas a Deus como sacrifício voluntário em nosso favor, fomos perdoados de nossos pecados. Nosso débito com Deus era impagável e Ele perdoou a nossa dívida. A sua imitação, não podemos ter outro comportamento senão perdoar as dívidas dos nossos semelhantes. E perdoar sempre, não apenas 4 vezes, como ensinavam os rabinos e mestres da lei, nem só as generosas 7 vezes que Pedro sugeriu. Perdoar sempre, perfeitamente, 70 vezes 7, como Jesus prescreveu.